Irmãos, a doce, maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Os irmãos podem assentar, aleluias. A alegria é minha, é muita felicidade poder estar aqui nessa noite. Oh, aleluia! A convite do pastor Eliseu. E Eliseu, ele não sabe, mas eu conheci ele num culto lá na casa do Lucas, mas da Jaque. Ele não lembra disso, mas eu estava lá, sou tio do Lucas. Isso. E aí vocês, né, estavam novinhos, né? Aí depois eu fui rever vocês novamente naquele dia do culto ali, o culto rápido que a Mara nos chamou para fazer. E eu ia perguntar para o Eliseu aqui, pastor Eliseu, se tinha alguma pessoa daquele dia aqui. Ele só não lembrava. E quando ele falou, eu falei, amém, glória a Deus. Então os trabalhos que a pessoa faz hoje é plantando e vai amanhã vai gerando seus frutos. Para mim é uma alegria. Trago aqui essa oração do meu pastor, pastor Aécio Clarino, da Igreja Presbiteriana Renovada, onde nós estamos ali com o presbítero da igreja, auxiliando, ajudando eles ali. O presbítero, dentro da Bíblia, ele é a mesma função de pastor, da mesma carga, as cobranças são a mesma. As funções talvez diferentes, mas as cobranças é a mesma, a responsabilidade é a mesma. Mas, amados, muito bom, pastor Eliseu, estar aqui nessa noite. Eu quero louvar o Senhor comigo. Enquanto isso, você já pode procurar na sua Bíblia uma palavra que Deus propôs em meu coração nessa noite. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Primeiro Reis, capítulo 19. Versículo de número 8, aleluias, a seguir. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Quando isso que os irmãos procuram, eu quero louvar o Senhor comigo. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Nós sabemos, amados, que o Espírito Santo, ele direciona cada culto que é realizado. O Espírito Santo, ele direciona as nossas vidas, aquilo que vai cantar aqui nessa frente, nesse altar, aquilo que vai pregar. Por que eu falo isso? Porque há 8 dias atrás, eu não sei quantos dias faz aí, encontrei, passando no meu trabalho, frente à casa do pastor Eliseu, conversamos um pouco, falamos ali sobre internet, jogando internet, e aí o pastor Eliseu falou assim: irmão, você vai pode pregar na sexta-feira lá para nós? Eu disse: eu vou comunicar com o meu pastor, mas eu acredito que 100% de chance tem de ir lá, em nome de Jesus. Então, naquele dia, eu comecei a orar, pedir a Deus uma palavra para esse momento. E o Espírito Santo me levou nessa passagem, nesse texto que nós estaremos lendo agora. E alguns hinos que foram cantados estão direcionados, falando dentro do assunto em que também essa mensagem está direcionando. E aqui nesta noite, o que o Espírito Santo tem para transmitir para a minha vida, para a sua vida, para a vida dessa igreja, é muito forte, porque Ele preparou essa mesa, Ele preparou esse momento, Ele preparou cada detalhe deste culto, Ele preparou para o meu e seu coração uma palavra para as nossas vidas nessa noite. E quando nós estamos diante dessa palavra, nós estamos diante da presença do Espírito Santo que vai falar conosco, não porque o presbítero Aguinaldo está aqui, não, sou pequeno entre vocês, mas na presença do Senhor, o Espírito Santo ele vai falar no nosso coração pela sua palavra. Se coloque de pé, mais uma vez, em reverenciando a palavra do Senhor. Nós estamos lendo Eliseu. Ele foi chamado por Deus através de um homem chamado Elias. Entenda, Eliseu foi chamado por Deus através de um homem chamado Elias. E eu pergunto para você nesta noite: imagine, pastor Eliseu, se Elias tivesse desistido. Imagina. A palavra do Senhor nos diz assim: levantando-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: que fazes, Elias, aqui? Eis que a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: que fazes aqui? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas e a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida. E ele disse: sai para fora, põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas, e diante da face do Senhor, porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto em sua capa, e saiu para fora, e pôs-se
à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os teus filhos, os filhos de Israel, deixaram o concerto, derribaram teus altares, mataram os teus profetas, a espada e buscam, e só eu veio e a minha vida para tirar, buscam a minha vida para tirar. O Senhor disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei da Síria, e Jeú, filho de Nissim, e ungirá rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, e ungirá profeta em teu lugar. Amém? Vamos se acertar, amados? Aleluia. Glória a Deus. Quando nós estamos diante dessa palavra, nós entendemos que Elias, um homem extremamente poderoso em obras, um homem que Deus chamou para uma grande obra naquele tempo em que ele viveu, pastor Eliseu. Nós devemos considerar a unção, a autoridade, o poder de Deus que estava na vida do profeta Elias. Mas, porém, devemos considerar algumas situações em que Elias estava vivendo, decisões que ele tomou em sua própria vida, que muitas vezes não foram boas, mas, porém, levou ele a entender e conhecer e ouvir quem era Deus realmente e quem é aquele que o tinha chamado, tinha escolhido para aquela grande obra, e o que é que ele deveria fazer. Elias, até o capítulo 18, nós vemos um homem cheio de coragem, a ponto de chamar a rainha Jezabel, o rei Acabe, e ali fazer uma decisão, fazer um desafio. Olha, vocês vão ver nesta noite, nesse monte, quem é Deus. E ali, a ponto naquele momento que eles orarem, e de repente não acontecer nada, e diante do Deus de Israel, Elias orar, e fogo descer do céu, consumir o altar, e realmente Elias apresentar para o povo de Israel quem era realmente Deus, qual era o poder de Deus, e quem é que eles estavam seguindo, os falsos deuses da época. Mas diante dessa situação, a rainha faz uma promessa para Elias, e diz assim: olha, manda para Elias que ele vai ver amanhã a essa hora o que eu vou fazer com ele. O mesmo que ele fez com todos os profetas de Baal e os profetas de Acera. Mas porém, naquele momento em que Elias ouve essa palavra, chega aos ouvidos dessa palavra, Elias começa a fugir. Elias começa a perder ali algumas situações, ele começa a desanimar com muitas questões que acontecem ao seu redor. Ele diz: olha, eu tenho sido zeloso pelo Deus de Israel, eu tenho servido o Deus de Israel, e agora todos os povos ali abandonam o Senhor, e só eu fiquei servindo o Senhor. Primeira coisa, ele entra numa crise emocional, ele entra no início de uma depressão, ele começa a pensar que não tinha mais ninguém além dele. O que acontece com uma pessoa depressiva? Ele joga dentro do quarto e não consegue entender que existe mais alguém além dele, e que existe mais alguém que às vezes está sofrendo pior do que ele, mas porém pensa que é só ele que está sofrendo no mundo. Ele diz: olha, estou sozinho, tenho sido zeloso, tenho sido em extrema, eu tenho servido o Senhor na maior rigidez. Agora, todos abandonam o Senhor, e só eu fiquei sozinho. E ali ele começa a seguir um caminho em direção ao Monte Horebe. Ele pensa: lá no Monte Horebe,
lá Deus falou com Moisés. No Monte Horebe aconteceu muitas coisas extraordinárias. E eu vou lá para o Monte Horebe para Deus falar comigo. Amados, Deus ele não está limitado ao lugar. Deus ele não está limitado ao tempo. Deus não está limitado a estações, a dias, a meses ou a anos. Deus é Deus no passado, presente e Deus no futuro. Deus é ontem, hoje e eternamente. Mas se nesse momento Elias não consegue entender realmente em que situação que ele está vivendo, levou ele a entrar nessa crise, nessa depressão. Ele começa a fugir de Jezabel, ele começa a sair correndo em direção ao Monte Horebe. Eu estava pesquisando do lugar onde ele saiu até o Monte Horebe, cerca de 400 quilômetros. E naquele período, naquele caminho, quando ele caminha mais ou menos um dia, 2 dias, ele já está com muita fome, ele já se sente abatido, e aí ele começa a desanimar mais, porque fisicamente ele está perdendo a força. E agora ele vê o pedezinho, ele deita debaixo daquele pedezinho, e ali ele pede a morte. Quer dizer, para muitas pessoas, que muitas das vezes, em situação que você enfrenta, muitas vezes você pensa assim: é melhor eu morrer do que eu viver. Mas no nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele nos traz aqui nesta noite, para dizer para você que o Deus que te chamou é um Deus que gera vida, e ele dá vida e vida com abundância. E nesta noite, não pense que nessa prova você vai desistir e você vai morrer. O Senhor está aqui nessa noite para te dizer, para te fortalecer, para te animar e dizer: o Deus que te chamou, ele te capacita, ele te orienta e te ensinará todas as coisas e o caminho em que você irá seguir. Aleluia. E nós deparamos com Elias, que está desistindo até mesmo de viver. Mas naquele momento, o anjo do Senhor chega perto de Elias, toca em Elias, balança ele, dá um entender que o anjo balança Elias assim, ó, dá um balançado nele, acorda. Aleluia. E ali Elias acorda e vê uma botija de água e um pão. Come e bebe, porque a viagem é longa. O diabo tem falado para você que você vai morrer nessa prova que você está passando. Mas o Senhor está dizendo: come e bebe. Comer o quê? Que está o prêmio? Palavra. Vem para o culto, come a palavra que o pastor ministra. Porque com esse pão, com essa palavra, que você vai ter força, eu também, vamos ter força para caminhar no caminho que nós estamos seguindo. Amados, quando Elias acorda, vê o pão, vê a água, ele bebe novamente, ele come aquele pão e deita de novo. Pela segunda vez, o anjo vem, balança ele, fala assim: levanta-te, come e bebe, porque a viagem é longa. E ele olha, come o pão, bebe da água, e agora o Senhor fortalece ele. E sempre, amado, ele tem uma desculpa. Muitas vezes nós, como ser humano, temos desculpa: eu não vou evangelizar hoje, domingo à tarde, porque está chovendo. Eu não vou falar com o meu vizinho porque ele já vai para a igreja. Amado, o seu vizinho vai para a igreja, mas porém ele precisa da sua palavra. O Espírito Santo de Deus mandou você ir lá falar, e muitas vezes eu me acovardo e não vou. Aleluia. Tem pessoas dentro da casa morrendo, precisando de uma palavra sua, e ele não vai esperar a palavra do pastor. Quem Deus vai usar é você. Aleluia, para falar com aquela pessoa e Deus levantar o olho daquela pessoa e ele vai seguir o caminho dele. Muitas pessoas estão morrendo no caminho por causa de alguém que balança ele. Anjos, amados,
Anjos, ele se manifesta em nosso meio. Aqui nesse lugar existe anjos, milhares de anjos se manifestando nesse lugar, passeando em nosso meio, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa. O anjo do Senhor acampa do que os teme e os livra. Então tem anjo aqui ou não? Tem, aleluia. Mas porém, quem Deus vai usar, o anjo desejou pregar, mas foi vedado isso ao anjo, esse evangelho, mas foi dado à humanidade, a mim, a você, a igreja, a nossa pregar, a falar, não só em público, no microfone, não só na frente de uma câmera, mas em todos os lugares que o Senhor mandar eu e você ir, nós, esse grupo, aleluia, que estava cantando aqui nessa noite, o irmão que estava tocando violão, vai ir e falar de Jesus, e Deus vai usar você e eu para levar essa palavra. Amados, quando ele se levanta, começa a caminhar, e ali com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias, fez aquele percurso de 400 quilômetros, e agora ele chega no Monte Horebe, começa a subir, mas se agora eu cheguei no lugar certo, aleluias. Deus, ele queria falar com Elias, só que porém, não do jeito que ele pensava que Deus iria falar. Amados, às vezes nós pensamos que Deus vai falar conosco do nosso jeito, mas Deus fala, Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer e da forma que ele quer, aleluias. Amados, quando Elias chega no monte, ele começa a entrar dentro de uma caverna e ali ele deita. Ele é o homem que gostava de deitar e dormir. Parecia nós quando vê uma rede, né? Quando nós vemos uma rede, os dois para o pé de água, se deitar, balançar, dormir, mas porém vem a voz do Senhor. Sai para fora. Aleluia. Deus não quer ver você entre quatro paredes. Não quer ver eu entre quatro paredes. Está falando para nós sair para fora. Não é só nós estar dentro dessas quatro paredes, cercado aqui num culto de sexta-feira, num culto de domingo, num culto de quarta, num culto de terça-feira. Não. Deus quer nós em outros lugares. Aleluia. E aonde você vai, aonde eu vou, a presença de Deus chega ali. Amém? Quem crê assim? A presença de Deus chega onde nós chegamos. Amém? Aleluia. E é ali que Deus vai te usar. É ali que Deus vai me usar. Deus usa eu no meu trabalho, onde eu estou andando, onde estou caminhando, onde estou falando das propostas de internet. De repente eu vejo uma pessoa que precisa de uma palavra, eu dou uma palavra naquela pessoa. Onde você está indo, caminhando, talvez viajando, talvez andando, Deus quer usar você. E quando ele chega dentro daquela caverna, ele pensa: aqui é o lugar onde eu irei ouvir a voz de Deus. Mas Deus fala: sai para fora e calma a sua. Deus não quer ver nós acomodados, amados. Deus quer ver nós despertados pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele sai para fora, chega do lado de fora da caverna, o que ele vê? Aleluia. Um grande barulho de um terremoto. Vem arrebentando tudo. Ele fala: eita Deus, Deus está aqui. Aleluia. Deus vai falar comigo através desse terremoto. E ali Deus não está. Deus não está naquele barulho, naquele movimento, naquele arrebentando tudo. Amados, nem tudo que nós vemos é Deus falando, tá? Fique atento a isso. Nem tudo que nós vemos é Deus falando. Preste atenção numa criança. Deus fala com você através de uma criança. Vou contar um testemunho rapidinho. Esses dias, num culto de Santa Ceia, pastor Eliseu, nosso pastor começou no finalzinho do culto, ele querendo encerrar o culto, pastor Aécio. E ele começou a falar: sim, Senhor, pode falar, sim, Senhor. Eu falei assim: Deus está falando com o pastor Aécio. E ele foi, quando eu abri o olho, o pastor Aécio ia caminhando dentro da igreja. E ele foi lá, pegou uma criança, ele olhou, aí o Espírito Santo falou assim: eu estou aqui. E o pastor Aécio olhou, uma criança de 8 anos, 7 para 8 anos, estava abraçado com a mãe. Pior, amados, pior não, melhor.
uma visitante da igreja. Primeiro dia que ela tinha no culto. Ele não sabia se aquela mulher era crente ou não, se a criança era filha de crente ou não. A criança estava chorando, abraçado nela e derramando lágrimas. E ele pegou aquela criança pela mão, trouxe para o púlpito, e ali pediu para todos o grupo ministério de louvor ajoelhar, e ali ele pediu que aquela criança colocasse as mãos sobre aquele jovem que faz parte do grupo do louvor, e todas as pessoas que aquela criança ia colocando a mão, ele ia sendo tomado pelo poder de Deus. Então Deus ele fala da forma que nós muitas vezes não entendemos. Nós devemos ter discernimento. E quando Elias ora, ele não tinha aquele momento de discernimento para entender. E Elias começa a ver, é Deus que está falando. E ali Deus fala, não é eu que estou falando. Veio forte, não é eu também, Elias. E de repente veio fogo. Nós devemos cuidar do fogo, hein? Fogo santo, mas não era Deus falando, mas de repente veio uma brisa suave, uma voz mansa, delicada. Deus chama Elias. Elias, não é hora de você morrer. Eu quero falar para você, não é hora de você morrer, porque eu tenho um projeto ainda na sua vida. O projeto que eu tenho na sua vida é ainda muito maior do que aconteceu até aqui. Elias, não aconteceu nada em comparação do que eu irei fazer na sua vida. Aleluias. Muitas vezes você está numa prova, no deserto, dentro de uma caverna, e você está ouvindo Deus falar com você. Aleluias. E você pensa, é a última coisa que eu tenho que fazer. Não tem muita coisa mais para mim fazer. Mas o Espírito Santo está dizendo, tem coisas maiores para você fazer ainda do que você fez até aqui. Olha aí na hora. Você aceitou Jesus em 98. De lá para cá, você acha que fez muita coisa. Mas daqui para 2023 tem muitas coisas para você fazer muito grande. Pastor Eliseu, você fez muitas coisas até aqui, mas tem muitas coisas grandes, coisas extraordinárias que alguém vai olhar e vai falar assim, olha, não é aquele Eliseu que eu conheci, mas como aconteceu isso? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, grandes coisas vão acontecer na minha vida e na sua vida, ainda nesse ano de 2023, porque o Deus que me chamou, Ele que fez a promessa, Ele que tem um projeto, Ele que formou, Ele que preparou, Ele que capacitou, e Ele vai realizar. Aleluia. Pega essa palavra, aleluia. Que eu escrevi tudo isso aqui, mas nada do que está escrito aqui eu estou falando, está debaixo da minha Bíblia. É o que o Espírito Santo está mandando dizer. Eliseu, a partir daquele dia, ele saiu de dentro da caverna, desceu o Monte Horebe, com a palavra de Deus dentro do coração dele. E começou a caminhar de volta ao lugar da onde ele tinha vindo. Volta pelo caminho que você veio. Porque, aleluia, muitas vezes nós queremos ir para frente. As pessoas que vão ficando para trás, nós vamos esquecendo. Mas o Senhor, Ele manda nós voltar para trás. Reconciliar onde nós erramos. Amém. E consertar onde nós desconcertamos. E aí, entrar no caminho em que Ele quer que nós entramos. E ali, Deus falou com ele, olha, você está vendo a Síria, a maior potência mundial da época, como se fosse hoje
os Estados Unidos da América. Olha, eu tenho Azael para ungir como rei da Síria. Olha, amados, que honra ao Senhor Eliseu, que honra ungir o maior rei da época. Aquele rei que estava na Síria não vai continuar sendo rei. É você, Elias, que vai ungir aquele homem como rei. E o rei de Israel não vai continuar sendo Acabe, esse perseguidor que está perseguindo ele, não. Você, Elias, vai ter o privilégio de ungir Jeú como rei. E esse Jeú que você vai ungir como rei é um Jeú que vai acabar com a vida de Acabe. Vai destruir a vida de Jezabel, e tem destruído esse profeta. Eu vou dar um fim nessa perseguição. Aleluia. E agora, Elias, tem mais uma novidade. Quando você morrer, você está querendo morrer, né? Mas você não vai morrer. Eu tenho um projeto diferente na tua vida. Deus está dizendo essa noite: você não vai morrer. Você não vai morrer. Essa depressão do inferno não vai te matar. Porque o Deus que te chamou é o Deus que te cura, é o Deus que te levanta, é o Deus que te restitui, é o Deus que te dá vitória. Aleluia. E você, Deus, tem um projeto diferenciado na terra. Aleluia. E agora, Elias ouve Deus falando com ele, na voz mansa e suave: você vai ungir Eliseu como rei, como sacerdote, como profeta em seu lugar. Mas o que vai tomar meu lugar? É difícil, pastor Eliseu. Você ouvir essa palavra, sabe que outro vai ficar no seu lugar. Mas é fácil quando você entende na dimensão espiritual, sabendo que o discípulo que você evangelizou, ganhou para Jesus, Deus está usando com mais poder, mais autoridade, mais sabedoria do que você toma, porque o mesmo Deus que usa você também vai usar ele. Aleluia. Mas o importante é você entender que Elias, a partir daquele dia, tornou diferencial na sua vida. Elias agora volta no mesmo caminho, vê o mesmo perezinho, mas não quer entrar debaixo dele e agora não quer pedir para morrer. Agora está com uma nova visão. Deus, nessa noite, Ele quer fazer de você um novo desafio para você ver com uma nova visão, com um olhar diferente. Aquilo que os outros olham para você, os outros falam acerca de você, não são aquilo que é, mas aquilo que os outros falam acerca de você. Você vai levantar a cabeça, não vai escutar mais isso que o diabo está usando pessoas para falar que você é e que você na realidade não é. Você é o que Deus falou que você é. Amém? Aleluia. Fica nesta noite essa palavra. Aleluia. Eu quero convidar você a se colocar de pé, com a permissão do pastor Eliseu. Quero dirigir a Deus uma oração.